Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 32726309. Pode pesquisar. Quem procura a melhor livraria da cidade, vem pra Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório. Aproveite nossa loja climatizada com estacionamento privativo. E se encontrar a etiqueta do Cascudinho, ainda ganha descontos incríveis na hora. Livraria Câmara Cascudo. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com o RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Imagine uma escola que você deseja e seu filho também. Um lugar agradável, em que ela goste de estar. Uma escola que, além de idiomas, ensina a cuidar também das emoções, preparando seus alunos para o topo, para o auge do auge, que capacite para ser e estar. Agora pode parar de imaginar e matricule seu filho. PH3 Cidade Verde. Experiência e credibilidade agora em Cidade Verde. PH3. Matrículas abertas. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Compartilhe um verão mais seguro. Quando se trata da mudança de rotina no verão, o recado é simples. Não misture bebida e direção. Está mais do que na hora de incorporarmos na nossa rotina de verão novas atitudes para respeitar cada vez mais as leis de trânsito. Tenha consciência e transforme pequenas atitudes em grandes mudanças. Respeitar as leis de trânsito torna sua diversão muito mais segura. Compartilhe um verão mais seguro. Uma campanha do Governo do Estado e Detran. A partir de agora, você acompanha na 105 FM o programa Jornal Potiguar Notícias. Olá, boa tarde. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos entrando ao vivo em mais um programa Jornal Potiguar Notícias. Hoje é terça-feira, 14 de janeiro de 2020. O programa está recheado de coisas. Teremos entrevistas, nós teremos aqui matérias. Daqui a pouco vamos começar a ler matérias aqui no primeiro bloco. No primeiro bloco, você sabe, eu e o jornalista Hugo Vieira vamos ler e comentar algumas das principais notícias. Está acontecendo de tudo no Brasil, em Parnamirim. Tem documentário brasileiro indicado ao Oscar, tem a repercussão disso. E no Portal PN tem também matérias sobre Parnamirim, Natal, polícia, muito mais. Mas antes de tudo, vou saudar meu companheiro de bancada, jornalista Hugo Vieira. Olá, Hugo, boa tarde. Boa tarde, Cefas Carvalho. Boa tarde a você ligado na rádio, nas rádios que acompanham aqui o Jornal Potiguar Notícias e também, claro, nas redes sociais. A gente está aí no Facebook e também na nossa página do YouTube. Cefas, parece que a gente combinou vir de preto hoje. Pois é, não foi combinado, mas parece que foi combinado. O bom é quando as coisas acontecem assim naturalmente.
E Hugo Vieira, está acontecendo de tudo no Brasil, de tudo Exatamente, no viu, mundo. Carvalho? Nesse primeiro bloco, eu e você vamos comentar, vamos ler, analisar algumas das coisas que já estão no portal. A partir do segundo bloco, entrevistas. Nós teremos entrevistas hoje com o advogado Luiz Gomes, que é colunista do portal Potiguar Notícias, e também com o vice-prefeito de São Gonçalo do Amarante, Heraldo Paiva. Duas entrevistas bem interessantes sobre política, sobre São Gonçalo e também sobre direito. Hugo Vieira, vamos começar sobre o assunto de ontem e hoje, que foi a indicação ao Oscar, para quem gosta de cinema, até para quem não gosta, para quem não acompanha. A indicação do Oscar é sempre uma festa, é sempre um momento que a mídia toda se mobiliza, né, que as pessoas se mobilizam nas redes sociais. Esperava-se que os dramas O Irlandês e 1917 tivessem a liderança nas indicações ao Oscar. São as maiores produções, né? Exatamente. Mas acontece que o filme Coringa, de Todd Phillips, liderou as indicações. Teve 11 indicações ao Oscar. E acabou sendo o filme com mais indicações. O Irlandês e também o 1917, filme de guerra de Sam Mendes, eles tiveram 10 indicações. Mas, Hugo Vieira, para a gente aqui no Brasil, o que mais chamou a atenção no Oscar, digamos assim, a mobilização, aquilo que fez saltar aos olhos as paixões, foi a indicação pela primeira vez de um documentário brasileiro ao Oscar, justamente da categoria, o Oscar de documentário de longa-metragem. Trata-se do documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa. Ele é um documentário feito na época do impeachment sofrido por Dilma Rousseff, então presidente, em 2016, na qual Petra Costa fala de um ponto de vista pessoal, partindo dos pais dela e da família dela, sobre a impressão dela daquele processo de impeachment. Ela conversou com políticos, tanto contra o impeachment como a favor, e fez um documentário muito elogiado. Assisti o documentário, gostei bastante. Mesmo quem não gostou deve assistir para poder ter opinião. E esse é o assunto do momento. Pois é, Zé Carvalho, eu confesso que não vi ainda Democracia em Vertigem, mas a crítica do filme é muito boa. A crítica sobre os aspectos como o filme foi gravado, né? No trailer mesmo a gente consegue ver uma passagem que a primeira vez que ela vai votar, né, a Petra Costa, que é a diretora do filme, e aí temos um filme brasileiro na corrida do Oscar, depois de muito tempo de um filme brasileiro fora aí da academia dos filmes, e é muito bom. Vamos torcer para que Democracia em Vertigem leve esse... Eu não tenho autoridade para falar sobre os outros documentários, devem ser muito bons também, né? Eu pesquisei, são todos sobre temas fortíssimos. Tem 2 documentários sobre guerra e um documentário que é considerado pela imprensa americana, que é especializada em cinema, o American Factory, é considerado favorito. Fala sobre os problemas na instalação e no fechamento de fábricas nos Estados Unidos, o que gera desemprego. E os outros 2, tem um que é da Macedônia, é um documentário da Macedônia, que fala sobre ainda os problemas da guerra dos antigos Balcãs, na antiga Iugoslávia. Essa categoria é muito boa, ela traz temas muito ricos, né? Muito fortes, inclusive há uns 6 anos, se eu não me engano, se a memória me falha, há uns 5 ou 6 anos, o filme que venceu na categoria foi o documentário Citizen Kane. Sim, Cidadão Kane, né? É uma brincadeira com o Edward Snowden, daquele menino lá. Exatamente, na qual quem subiu ao palco para agradecer ao Oscar foi justamente o Glenn Greenwald, que hoje mora no Brasil e é o comandante em chefe do The Intercept, porque foi justamente o Greenwald que conversou com o Snowden, que revelou segredos do Pentágono dos Estados Unidos. Então, o Oscar dessa categoria sempre foi um filme extremamente pesado, que envolve temas políticos de guerra. Então, no caso, apesar de não ser o favorito, o Democracia em Vertigem, que nos Estados Unidos se chamou The Edge of Democracy, ele tem chances reais, porque trata de um golpe de Estado num país importante, num dos maiores países do mundo, que é o Brasil, e mostra que o mundo está atento ao que está acontecendo no Brasil. Sim. Então, sabe-se lá se é uma surpresa, e Petra Costa se torna a primeira brasileira ou brasileiro a ganhar um Oscar. Sim, vamos torcer aí para que ela seja premiada. Agora, exatamente. Vamos mandar um alô para quem nos acompanha aqui nas rádios. A gente está na 105 FM de Ceará Mirim.
Exatamente, também na 87.7 FM Parnamirim. Um abraço a você que está ligado nas ondas da FM Olho d'Água, lá em São José de Mipibu. E lá em Felipe Guerra, pela 87.9 FM Liberdade. 87.9 também em Macaíba, viu, Cefas? E como sempre, a FM Flores de Jaçanã, um grande abraço. Nícia Floresta, um abraço a você que está ligado nas ondas da FM Executivo. Pela FM São Gonçalo, 87.9. Um abraço à galera da ZN, na Zona Norte FM. E também para o pessoal de Cerro Corá, pela FM Liberdade 87.9. E lá no Oeste, na 98.7, na Asas da Esperança. Exatamente, um grande abraço. Lembrando que estamos também na PNTV, no portal Potiguar Notícias e também pela Cena TV, a Web TV de Macaíba. Hugo Vieira, e quem está acompanhando a gente, pode entrar em contato através do zap 981408774, também pode ganhar bolsas de estudo, não é isso mesmo? Pois é, Cefas Carvalho, para ganhar uma bolsa de 50% nos cursos de secretariado, radiologia, segurança do trabalho, enfermagem e eletrotécnica do CETERN Cursos, curta a nossa página do Potiguar Notícias no Facebook ou nos siga no Instagram. Quando você fizer isso, você vai lá e manda um print para a gente para o 981408774. E Cefas, lembrando que o Jornal Potiguar Notícias tem um oferecimento de RNnet, a sua melhor internet. Quer ter internet de ultra velocidade aí na sua casa, aqui em Parnamirim? Então liga para o 3272-3222. 3272-3222 e assine o melhor pacote para você. Cefas, a gente também tem algumas notícias aqui em destaque do Estado hoje. Operação da Polícia Federal combate contrabando de cigarros e mercadorias estrangeiras no RN. A PF deflagrou nesta manhã a Operação Níquel, em cumprimento a ordens judiciais expedidas pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. A ação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa armada que se vale da participação de policiais militares para a prática de contrabando de cigarros e outras mercadorias estrangeiras. A ação é proibida, claro, pela lei brasileira. Após a investigação criminal, a APF identificou uma associação criminosa formada por mais de 4 pessoas, estruturalmente, diz aqui a PF, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com atuação no RN, estados vizinhos e no exterior, desde o ano de 2001. Então, aí essa operação da Polícia Federal, que desarticula aí uma operação, uma quadrilha perigosa, viu? Exatamente, fica o registro aqui e o portal Potiguar Notícias vai ficar atento em relação a este caso e a operações da mesma natureza. Vamos agora para a política. Professor Carlos Alberto, abre aspas, Álvaro Dias representa Henrique Alves na Prefeitura de Natal. O professor da UFRN, Carlos Alberto, disse durante o jornal Potiguar Notícias, primeira edição de ontem, que o prefeito de Natal, Álvaro Dias, representa o ex-deputado federal Henrique Alves à frente da prefeitura natalense. Segundo o professor, Álvaro está prefeito dentro de um acordo de Henrique, que o colocou como vice de Carlos Eduardo Alves. O resultado é que temos um prefeito que não conhece Natal e que é a cara do atraso. Segundo Carlos Alberto, Álvaro Dias errou ao apoiar a derrubada do Hotel Reis Magos, na Praia do Meio, em Natal. Álvaro está totalmente errado. No programa de governo dele e de Carlos Eduardo, se fala em preservação do patrimônio histórico e não destruição desse. Então Álvaro comemora a derrubada da memória da cidade e no futuro vamos sentir muita falta quando perguntarem por nossa arquitetura modernista, lamentou o professor Carlos Alberto. Hugo Vieira, o assunto do derrubamento, Sim, da demolição do Hotel Reis Magos continua mobilizando paixões e opiniões em Natal. Pois é, Cefas. E ontem o nosso colega aqui, Pedro Júnior, entrevistamos o secretário de Meio Ambiente do Estado do Natal, secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, e nós o questionamos se a empresa responsável pelo antigo Hotel Reis Magos e também responsável por aquele terreno já tinha dado alguma perspectiva para a prefeitura de futuros investimentos. O secretário comunicou que a prefeitura não sabia ainda o que vai se tornar aquele espaço, porque, segundo ele, a empresa pernambucana, ela espera, Cefas Carvalho, a questão do plano diretor da cidade. O plano diretor da cidade vai definir o que a empresa vai fazer com aquele espaço depois que o Hotel Reis Magos terminar de ser demolido. Ele também afirmou que o Hotel Reis Magos ele se tornou um símbolo da prefeitura
para que o plano diretor ganhe uma cara mais moderna. O Hotel Reis Magos justamente é simbólico, segundo ele, para essa Natal antiga e agora, a partir do plano diretor e a demolição do Hotel Reis Magos, um passo à frente para a modernização da orla e da cidade do Natal, viu, Cefas? Certo, Hugo. Quando ele fala um plano diretor mais moderno, traduz-se para um plano diretor que permita prédios e edifícios na orla com mais andares. Sim, exatamente. Não é isso mesmo? Exatamente. Ou estou sendo desnecessariamente maldoso? Você está certo também. E para fazer justiça aqui ao secretário, e ele também disse que a prefeitura se preocupa muito com a questão ambiental e a questão paisagística da cidade. Mas a gente sabe que a prefeitura teve uma participação muito enfática na questão do Hotel Reis Magos, inclusive no dia da demolição o prefeito estava dando entrevista coletiva. Estava quase comemorando. Não, exatamente. Ele comemorou, de fato, literalmente. Isso, A prefeitura não estava lá tecnicamente, a prefeitura estava lá como torcida organizada. Exatamente. E falando em Natal, você faz agora mudando de assunto, e coisa boa, viu? Carnaval, Natal. Oba, vamos lá. A prefeitura está investindo bastante aí na programação, e quem abre o Carnaval... o Carnaval. Carnaval já passou, né? Quem abre o Carnaval em Natal é a cantora Isa, uma das maiores artistas do Brasil hoje. Ela tem uma voz muito, muito bonita, uma cantora muito bonita, inclusive, muito bonita. Né? Ela é bonita, talentosa e simpática. Ela é perfeita, né? E morou em Natal. Foi mesmo? Morou em Natal, ela vai falar sobre isso. Sim. Ela, em diversas entrevistas, lembra do tempo... Como é que eu encontrei Isa aí nos corredores, nas ruas de Natal? Você é muito novo. Ela era alguns anos mais velha que você, embora ela seja uma mulher nova, ela ainda é alguns anos mais velha que você. Maravilha. Mas você pode encontrá-la lá na abertura do Verdade. Com certeza. Vai ser aonde você tem as informações? As informações a gente traz nas próximas edições aqui do Jornal Potiguar Notícias. Inclusive, a gente vai trazer a programação completa, viu, Cefas? Perfeito. E tomara que no dia que Isa estiver aqui abrindo o Carnaval não chova. Não chova. Porque é sobre chuva que a gente vai falar agora. Olha aí. Semana com céu nublado e pancadas de chuva em todo o Rio Grande do Norte. Após as chuvas da última semana, bem distribuídas nas regiões do Rio Grande do Norte, a análise semanal do clima e do tempo elaborada pela Unidade Instrumental de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, a EMPARNE, indica céu nublado com possibilidade de chuvas espalhadas pelo interior durante a semana e com intensidades maiores no final de semana, dias 18 e 19, na região leste do estado. Pois é, Hugo Vieira, vai ter chuva no final de semana. Se você pretende, como um bom boêmio que é, ir para farra no final de semana, vá preparado, vá com guarda-chuva ou pelo menos preparado para se abrigar da água que cairá. Pois é, viu, Cefas Carvalho? Eu acredito que o Carnaval vai cair também chuva, viu? Tudo tá se caminhando para isso aí. Mas em Carnaval pode chover, pode chover, faz diferença nenhuma. Pode chover, pode fazer sol, Itapuã vai estar lá do mesmo jeito, né? Vai para Itapuã não vai nem saber se está chovendo ou não. Vixe, Maria. Caramba, eu não quero nem saber o que causou isso, viu? Essa sensação de... Quando acabar o programa, eu digo o que causou isso. Olha, brincadeira... Alegria, claro. É verdade, com certeza. Vamos fazer um intervalo, César? Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos sim, um intervalo rápido, daqui a pouco voltaremos com mais notícias, mais informações e as entrevistas. Um minutinho só. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Na melhor. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Pode pesquisar. Quem procura a melhor livraria da cidade, vem pra Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório. Aproveite nossa loja climatizada com estacionamento privativo. E se encontrar a etiqueta do Cascudinho, ainda ganha descontos incríveis na hora. Livraria Câmara Cascudo.
Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Imagine uma escola que você deseja e seu filho também. Um lugar agradável, em que ela goste de estar. Uma escola que, além de idiomas, ensina a cuidar também das emoções, preparando seus alunos para o topo, para o auge do auge, que capacite para ser e estar. Agora pode parar de imaginar e matricule seu filho. PH3 Cidade Verde. Experiência e credibilidade agora em Cidade Verde. PH3. Matrículas abertas. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Olá, boa tarde a você que nos acompanha em 10 emissoras de rádio do estado do Rio Grande do Norte. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela PNTV, pela TV de Macaíba. Muitíssimo obrigado. Você que nos acompanha pelas redes sociais de Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Deixar aqui um abraço aos jornalistas que nos antecederam aqui na bancada do Jornal Potiguar Notícias. Cefas Carvalho e Hugo Vieira. A partir de agora, Pinto Júnior fará as entrevistas. Neste bloco, nós temos o prazer de receber o vice-prefeito da cidade de São Gonçalo do Amarante, Heraldo Paiva. Heraldo, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Eu que agradeço mais uma vez o convite. Sempre é bom estar por aqui. Um prazer voltar a conversarmos. Quais são os principais desafios de São Gonçalo do Amarante? Lembrando que nós estamos lá, nesse momento, sendo ouvidos pela Rádio São Gonçalo do Amarante, tanto pela rádio local de São Gonçalo do Amarante, como também pela 105 FM de Ceará-Mirim, e também tem um alcance em São Gonçalo do Amarante. A São Gonçalo FM, que teve aniversário ontem. Estava, uma festa bonita, né? Todos os anos a São Gonçalo FM faz um bingo e sempre uma multidão comparece. Eu acho que tinha mais de 5, 6 mil pessoas ontem no bairro do Amarante. É uma festa, a São Gonçalo FM é uma emissora que tem contribuído muito com a informação para o nosso município. Quais são os principais desafios do município de São Gonçalo do Amarante e como vice-prefeito, quais que você pontua? Você tem uma história dentro de São Gonçalo do Amarante, inclusive como vereador, que debateu os problemas da cidade. Eu sou nascido e criado literalmente em São Gonçalo do Amarante, moro lá, nunca morei em outro lugar, né? Desde que eu nasci, que eu tenho uma vida muito próxima ao município, toda a minha família, todos os meus amigos, toda a minha vida, minha construção política, minha construção de pessoa, de ser humano, se dá em São Gonçalo do Amarante. Né? Estudei nas escolas municipais e estaduais do município, vivo o município, né? Participo ativamente do município de São Gonçalo do Amarante. Eu sou daqueles assim, eu ando por todo canto, mas nunca vou deixar a minha cidade, o lugar onde eu nasci, né, de lado, porque é prioridade para qualquer ser humano. Né, mais uma cidade que eu nasci e que me acolhe a cada dia. Fui vereador por 2 mandatos, né, estive na Câmara de Vereadores, hoje eu estou na vice-prefeitura. Nós estamos lá contribuindo com a gestão do prefeito Paulo Emílio. Né, hoje as cidades, né, nós vivemos momentos de grandes dificuldades nos municípios, com a queda da arrecadação, né, as receitas dos municípios de um modo geral, elas diminuíram muito. Elas caíram, elas tiveram grande dificuldade, até porque o país vive uma crise, nós temos um problema na gestão nacional que não consegue compreender muito bem o que é estar na presidência da República. Né? Nós temos um presidente que é realmente um presidente que não tem o devido cuidado com os municípios nem com a população do modo geral. Eu acho que ele não tem cuidado também com o que fala, né? Ele na verdade, num dia, no outro dia ele desmente assim. Na verdade, ele segue o que ele gosta de ouvir, né? Que é a questão ideológica, né? Ele faz um governo ideológico, ele faz um governo racista, classista, ele faz um governo que quer construir uma ideia e que constrói uma ideia para os deles. Ele constrói para os dele. Ele não constrói um governo para a nação, ele não está preocupado com o povo brasileiro, ele está preocupado com a base social que é dele. Então ele vai governando não para todos, porque governar é você governar para todos, né, priorizando aqueles que mais precisam. Isso é qualquer pai de família que tem 3, 4 filhos ou 2 filhos, quando seu filho está doente, você vai cuidar do doente mais do que dos demais. Então esse é um presidente da República que não tem o devido cuidado com o Nordeste, não tem o devido cuidado com a educação,
né? E está aí, o país vivendo altos índices de desemprego, né? E a gente vivendo um país, o país está parado, né? Se você for comparar, é até desleal comparar o primeiro ano do governo Lula com o primeiro ano do governo Bolsonaro. E quando terminar esses 4 anos, vamos comparar a população, você ouvinte, você telespectador, compare os 4 anos de Lula com os 4 anos desse presidente que está aí. Então, os municípios sofrem muito com isso, não tem um projeto de nação, um projeto de país, né? O país vivendo toda hora passando por chacotas, internacionalmente falando, né? Não consegue preservar um pouco do que nós mantemos e temos. Vou dar só um exemplo aqui para você, Pinto Júnior. O nosso agronegócio é um agronegócio que é muito bem sucedido no mundo. E um dos motivos que o agronegócio é bem sucedido no mundo é a preservação do meio ambiente brasileiro, a preservação das florestas, com todos os problemas que o agronegócio traz para o mundo rural de um modo geral, ou para a zona rural de um modo geral, mas mesmo assim esse presidente consegue destruir o sucesso que tem o agronegócio, porque a França, a Europa de um modo geral, alguns países, eles não querem comprar em países que devastam as nossas florestas, as florestas. Então, infelizmente, o presidente da República consegue atrapalhar mais o nosso Brasil do que ajudar. Voltando aqui, você é do Partido dos Trabalhadores, o partido da governadora Fátima Bezerra. Na sua opinião, em que a governadora está acertando, no que ela pode melhorar? A governadora Fátima pegou o Estado, né, nós fomos governar o Estado do Rio Grande do Norte, num colapso total, né? Salários atrasados, fornecedores atrasados, o Estado sem obra de infraestrutura, legislação ultrapassada, né? Você não tinha um projeto para o Estado do Rio Grande do Norte. E, graças a Deus, na última eleição, nós conseguimos eleger, o povo potiguar compreendeu que Fátima é o melhor nome para governar o Estado do Rio Grande do Norte, e no último ano, os índices de aprovação da governadora Fátima, a responsabilidade que Fátima tem, né? Fátima tem dialogado com vários setores da sociedade potiguar. E nós estamos tentando. Nós temos um problema real, né? Que é a folha de pagamento. Né? A folha de pagamento cresceu e as receitas não cresceram no Rio Grande do Norte. E os gestores anteriores à governadora não tiveram o devido cuidado para administrar bem a questão da folha de pagamento. O que é que aconteceu? Recebemos o governo do estado com 3, 4 folhas de pagamento atrasadas. Só que essa responsabilidade é nossa. Enquanto nós estivermos no governo, nós vamos pagar. Os funcionários públicos estaduais podem ter certeza que o governo Fátima fará tudo possível para colocar em dias as folhas de pagamento. Estamos pagando. Aliás, né? Compromisso de campanha. Né? Compromisso, nós estamos cumprindo. Vamos pegar aqui a questão do PROED. Né? Você vai... Tem uma polêmica do PROED em relação aos municípios. Qual o seu olhar? Porque a questão do PROED é o seguinte, as pessoas só olham para o dia de hoje, esquecem de pensar 2, 3 dias à frente. Né? Então, o empresário, somente os gestores municipais, eles, inclusive, entraram na justiça, né? Vergonhoso. O prefeito de Natal entrou na justiça contra o PROED. Depois ele voltou atrás. Enquanto nós de São Gonçalo do Amarante estamos dizendo que queremos que as empresas venham para São Gonçalo do Amarante. Né? Queremos que incentivar ainda mais a produção industrial no nosso Rio Grande do Norte. Então, a questão do PROED, na verdade, os prefeitos olharam para o dia de hoje e esqueceram de olhar para o dia de amanhã. Porque o que aconteceu, Pinto Júnior? É o seguinte... Nós perdemos as concorrências para o estado da Paraíba, para o estado do Ceará, para o estado do Pernambuco. É isso, né? É uma legislação ultrapassada. Então, é dentro dessa conjuntura que nós estamos governando o Rio Grande do Norte. E vamos pegar mesmo a questão da segurança pública. Vamos pegar os índices de segurança pública, de criminalidade do primeiro ano do governo Fátima e vamos comparar com o ano de 2018. Nós melhoramos muito, mas temos muito ainda a melhorar, porque Fátima não está colocando o problema para debaixo do tapete. Nós estamos enfrentando os problemas. E se Deus quiser, quando nós virarmos esse mandato, nós vamos entregar esse estado do Rio Grande do Norte bem melhor, muito melhor do que nós recebemos.
Uma questão também delicada no estado do Rio Grande do Norte é a questão do analfabetismo. Ainda nós temos cerca de 10% de analfabetos numa época pós-moderna, século XXI, e ainda temos 10% da população sem acesso ao código da leitura. Isso é algo que precisa ser enfrentado. Isso é uma chaga da sociedade brasileira de um modo geral, né? Nós temos que enfrentar a questão, além de nós termos o analfabetismo, ainda temos o analfabeto funcional, né? Que esse é um outro problema grave, né? Que as pessoas tiveram acesso à escola, estudaram, passaram de ano e não leem o que entendem, ou não entendem o que lê, né? Então, a gente precisa enfrentar essa situação, nós precisamos melhorar a questão educacional. Infelizmente, nós temos um ministro da Educação que não olha com a educação com o devido cuidado. Mas, enfim, deixando o plano nacional de lado, nós temos na governadora Fátima uma mulher dedicada, com compromisso, que está fazendo o que pode e o que não pode. O Rio Grande do Norte voltou, deixou de ser o patinho feio do Brasil para se tornar algo atrativo, né? E várias ações que a governadora Fátima está fazendo, porque lei de incentivo à geração de emprego, à atração de novas empresas, elas têm que ter sustentabilidade. É o caso da lei da carne, a lei do queijo. Do PROED, né? PROED do modo geral, porque se a gente não tiver, se nós não tivermos uma sustentabilidade nas empresas, a empresa vem, recebe subsídio e vai embora. E você sabe, Pinto Júnior, quando uma indústria deixa aquela cidade, aquela região, ela deixa um problema social muito grave. Eu digo isso porque em São Gonçalo do Amarante nós, por exemplo, perdemos uma boa quantidade da Antártica, né, que estava no nosso município. Então, perder uma parte lá, é um aperreio muito grande. Nós, quando perdemos um emprego, principalmente no dia de hoje, então a gente precisa dialogar melhor nesse sentido. Heraldo Paiva, eu queria agradecer a sua presença aqui no Jornal Potiguar Notícias e lhe convidar para você vir aqui outras vezes. Muito obrigado. Vou vir com mais calma. Valeu, um abraço. Muito obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto com mais um bate-papo. Não saia daí porque o intervalo é muito pequenininho. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Na melhor. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Pode pesquisar. Quem procura a melhor livraria da cidade, vem pra Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório. Aproveite nossa loja climatizada com estacionamento privativo. E se encontrar a etiqueta do Cascudinho, ainda ganha descontos incríveis na hora. Livraria Câmara Cascudo. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com o RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Compartilhe um verão mais seguro. Quando se trata da mudança de rotina no verão, o recado é simples. Não misture bebida e direção. Está mais do que na hora de incorporarmos na nossa rotina de verão novas atitudes para respeitar cada vez mais as leis de trânsito. Tenha consciência e transforme pequenas atitudes em grandes mudanças. Respeitar as leis de trânsito torna sua diversão muito mais segura. Compartilhe um verão mais seguro. Uma campanha do Governo do Estado e Detran. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias.
De volta para mais um bloco do Jornal Potiguar Notícias, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira. O Potiguar Notícias está às 7h45 da manhã, na Band Natal. Ao meio-dia estamos aqui ao vivo pela PNTV, pela TV de Macaíba, TV Sena e mais 10 emissoras do estado do Rio Grande do Norte. Às 5 horas da tarde nós estamos na 91.9 FM. Neste bloco nós temos o prazer de receber um dos grandes advogados do estado do Rio Grande do Norte, o Dr. Luiz Gomes, que vem falar um pouco sobre a advocacia do futuro. Dr. Luiz Gomes, muitíssimo obrigado por conversar conosco, tudo bem? Tudo bem, Pedro Júnior, satisfação, feliz ano novo, que hoje é o primeiro dia que a gente está se encontrando. É verdade, não nos vemos desde o ano passado. Isso, feliz ano novo a todos os teus ouvintes e telespectadores, né? Web espectadores. Web espectadores, é isso. E telespectador é 7h45 da manhã na Band. Na Band, então estaremos assistindo todo dia. Dr. Luiz Gomes, queria lhe ouvir sobre a advocacia do futuro. Eu tenho conversado com empresários dos mais diversos segmentos, com trabalhadores dos mais diversos segmentos, com cientistas focados nos mais diversos segmentos e com profissionais liberais, como é o seu caso. E as pessoas estão dizendo que a advocacia, como era feita até pouco tempo, vai gradativamente deixar de existir e que tem uma nova advocacia surgindo, que o senhor costuma chamar de advocacia do futuro. Que advocacia é esta? Pedro Júnior, se nós fizermos uma análise de um advogado que atuou na década de 70, se fizermos um corte, pegamos o advogado da década de 80, da década de 90 e dos anos 2000 à frente, nós já estamos percebendo que aquele advogado que tinha a cultura antiga até os anos 2000, ele é um advogado hoje que, se ele não se modernizou, ele está fora do mercado. E agora, na década de 20, que iniciamos agora em janeiro, esse é o desenho mais firme que nós temos que ter. Então, a advocacia de 2020 não é a mesma advocacia de 2010. Digo por quê? Nessa década de 10 a 20, nós tivemos o início da justiça virtual. Audiências virtuais, peticionamentos virtuais, as redes funcionando como uma ferramenta importante de informação para o jurisdicionado, o que significa dizer que tudo mudou. E a lógica que nós estamos trabalhando agora, especialmente no nosso escritório e no nosso redor, onde nós temos os nossos parceiros e consultores, é de que dessa década de 20 que se inicia agora, esse tempo vai ser muito mais célere do que já foi até agora. O que nós evoluímos em 30 anos se evolui em 1 ano, 2 anos. O que significa dizer que aqueles escritórios que não entendem essa mudança de perspectiva começam a ficar para trás. Vamos dar assim, exemplos práticos no que diz respeito a essa mudança de perspectiva. Pelo que eu estou entendendo, leva em consideração as novas tecnologias. Tecnologias, sem dúvida. Pois não, então, vamos lá, audiência por videoconferência, já é possível? Isso já está acontecendo no Brasil desde 2012, não é? Isso já é uma prática, inclusive, comum na área penal, na área civil. Nós temos os peticionamentos eletrônicos. Hoje o advogado não precisa ir ao fórum para peticionar, ele peticiona de qualquer lugar do mundo, ele peticiona e faz o processo funcionar. Então, se dá globalização? Totalmente. A tecnologia dominou a atuação judicial brasileira, tanto pela advocacia como pelo próprio judiciário. Então hoje o advogado que tinha aquela ideia de ficar no escritório digitando uma petição, preparando uma petição para sair ir lá no fórum, protocolar, aguardar um aprazamento de audiência, coisa dessa natureza, essa fase já não existe mais. Hoje o cliente chega no escritório, ele já sabe muito sobre o que ele quer, porque ele tem informação, que antes era um privilégio da classe dos advogados. Então hoje o advogado, além de ele deter o conhecimento, ele tem que deter conhecimento da tecnologia para que funcione o processo de solução do conflito. Então hoje essa advocacia ganha um corpo diferente e que está desenhado para muito breve, já está acontecendo, embora uma lei de 1850 instalou arbitragem no Brasil, parece-me que agora essa conciliação administrativa já está tomando corpo, inclusive na esfera pública. Hoje a Procuradoria da Fazenda Nacional já faz conciliações administrativas para poder resolver problemas de fisco. Ou seja, já não depende do judiciário.
E o advogado, então, a partir de agora, ele é o primeiro juiz de verdade da causa, certo? Então o advogado tem que estar preparado para transformar o seu escritório num ambiente de solução de conflitos. Esse é o ponto que eu vejo de grande relevância para a nova cara da advocacia. O advogado que aposta no litígio, ele vai ter mais dificuldade. Hoje a aposta é na conciliação. Hoje teria que ser mais um consultor para resolver os problemas dos seus clientes, né? E não apostar no litígio, mas na solução. O mais rápido possível. O advogado que só pensa em peticionamento, ele não está agindo de acordo com o que nós estamos caminhando agora para o ambiente de solução de litígios. Por quê? Porque a legislação hoje está ampliando essa possibilidade. E o advogado deve estar preparado tecnologicamente para que isso aconteça de maneira virtual no próprio escritório. Hoje eu posso reunir, como já reuni essa semana, com o cliente que estava em Mossoró, e nós fizemos uma reunião videoconferência e oferecemos a ele uma solução de um problema interno na empresa apenas com a videoconferência, ou seja, a satisfação do cliente não é a conversa física com o advogado, mas o que ele proporciona de solução aos problemas do seu cliente. Que ele está vivendo, né? E isso só é possível nessa advocacia que eu digo de futuro, mas já é uma realidade, advogado que está sintonizado com isso. E é esse o propósito hoje, a nova roupagem que nós estamos dando ao nosso escritório, e eu recomendo que os advogados façam, é de dar ao escritório um ambiente de tecnologia plena para que o cliente tenha acesso e as soluções se deem independente da presença física. E essas soluções são, na melhor maneira, dependendo do preparo do advogado, é encaminhar soluções administrativas, consensuais, conciliatórias, sem depender do judiciário, que nós sabemos a quanto anda o nosso poder judiciário, amarrotado de processos, prazos, tudo muito difícil, com uma legislação processual que permite um processo durar 10, 20 anos sem uma solução. Então a nossa aposta e a aposta da advocacia é de que o advogado hoje passa a ser uma ferramenta importantíssima para a sociedade num novo conceito de solução de conflitos. Esse é o papel da advocacia do futuro. Esse é o desafio do novo advogado. Esse é o desafio do advogado mais antigo, que precisa se atualizar para poder oferecer ao seu cliente soluções rápidas, eficientes e que tenha resultados econômicos satisfatórios para o seu cliente. Essa é a finalidade principal do advogado, não é protocolar uma ação e esperar o julgamento de um juiz imparcial e que essa solução seja rápida. Nós sabemos que essa solução não é rápida, por conta do próprio ambiente do Poder Judiciário, que de fato é muita demanda desde a Constituição de 88. O Brasil passou a ser campeão do mundo em ações porque a legislação brasileira, a Constituição Federal, assegurou muitos direitos e as pessoas estão fazendo uso desse direito. Então o Judiciário é o lugar onde as pessoas buscam essa solução. Com esse novo ambiente, nós estamos tentando defender e construir que essa solução do problema, da dificuldade do litígio, do contraponto entre as partes, não necessariamente precisa ir para o judiciário. Se tiver um escritório, um advogado preparado tecnicamente e tecnologicamente, o cliente vai ter uma satisfação do seu direito muito mais rápido, com uma solução muito mais eficaz e com garantias de que a validade de uma solução hoje administrativa é reconhecida pelo judiciário, ou seja, vale como decisão. Portanto, é um encaminhamento que eu não vejo outro caminho. A advocacia precisa entender isso. É o que nós entendemos, estamos trabalhando para construir isso, que é muito mais complexo do que o que eu estou dizendo, que é essa advocacia que eu digo que é a advocacia do futuro. A advocacia que está preparada para ser um elemento, um agente importante da sociedade para resolver todos os conflitos. Esse é o papel que nós entendemos essencial para que o advogado atual se antene nisso e se prepare para isso, porque é o que vai ser exigido dele a partir de agora nas suas relações com o cliente. É um grande desafio, porque, sobretudo para quem não para os advogados com mais idade, porque essas tecnologias são recentes, né? Essas ferramentas são recentes, né, doutor Luiz? Muito. Eu tenho aí 20 e tantos anos de advocacia. Eu me lembro que quando eu ainda fazia as minhas petições lá na década de 90, meados de 90, a gente ainda usava máquina de escrever.
A gente não tinha ainda. A internet tem. A internet tem apenas 20 anos. A impressora, lá que a impressora Epson, que imprimia, levava 1 hora para imprimir. Hoje você tem a tecnologia a seu dispor. Então nós não podemos voltar a esse tempo. Então eu digo que eu me adaptei, tenho tentado me adaptar cada vez mais, e o nosso escritório também, que tem uma gama de clientes muito grande, precisa estar tecnologicamente organizado para poder dar uma resposta à demanda, porque senão o advogado enlouquece. Inclusive, os clientes já estão antenados, né, nessas novas mídias. Ele espera que o seu advogado, não é, ele também esteja, né? Tem também essa pressão, mesmo que você não queira o seu cliente e obriga você a estar. Até porque o cliente acha o advogado. Eu atendo diariamente centenas de pessoas pelo WhatsApp. Quer dizer, as pessoas, os clientes querem saber com o Dr. Luiz Gomes, eu queria ver o processo. Às vezes o cliente nem telefona para o escritório, e aliás é até melhor que não telefone. Ele entra nas redes sociais e acaba fazendo todo o seu andamento processual. Hoje, tecnologicamente, nós estamos preparando o escritório para o cliente acompanhar online o processo dele, ou seja, ele só vai procurar o advogado na dúvida mesmo, o restante ele está acompanhando, ele sabe em que pé que as coisas estão. Eu estou falando do processo judicial. E iniciamos no final do ano passado e agora esse ano o processo em que a gente tenta trabalhar as soluções administrativas e que tem dado um resultado positivo, aliás, um resultado até mais generoso do que às vezes no judicial. Doutor Luiz Gomes, o senhor falando aí sobre essa atuação do advogado, e eu fico imaginando que o advogado está envolvido com a justiça, que é um conjunto de instituições que não diz respeito apenas à advocacia, né? A advocacia é uma parte. Sim. Tanto quanto eu tenho conflito, ou quanto eu estava pensando em relação a quem atua na área criminal, inclusive o judiciário. Porque você tinha antes, nessas questões de julgamento, que transportar o preso para tal local, e isso oferecia, às vezes, para o preso, para os policiais e para a sociedade, riscos, já teve tiroteios e custos. E custos, mesmo quando se tinha sucesso, não tinha nenhum incidente neste deslocamento, era inevitável a sociedade pagar por esse custo. Eu lhe pergunto, em que a advocacia do futuro, como o senhor chama, já evoluiu no sentido de poder fazer esses julgamentos à distância? Olha bem, isso já é uma prática em muitos países do mundo. Nós não estamos aqui, o Brasil não está inventando nada. Quer dizer, nos Estados Unidos as audiências virtuais é uma prática comum. As soluções, inclusive, a maioria delas são soluções conciliatórias, a maioria delas, ou seja, o litígio só chega numa corte superior raramente. Quer dizer, a Suprema Corte americana, pouquíssimos processos. Já no Brasil nós temos milhões de processos na Suprema Corte. Porque a cultura brasileira é a cultura do direito extremamente positivo, ou seja, é o litígio como solução de conflito. Nós temos que entender, o litígio que eu digo é a contenda, é a ação, como solução de conflito. E essa cultura no mundo moderno já não é a prioridade. A prioridade não é mais o litígio. E na área penal, na área civil, nos juizados especiais, a tendência é que isso aconteça com muito mais velocidade a partir de agora. E esse é um grande passo, porque nós já estamos assistindo presos em casa, com tornozeleira eletrônica. Nós não tínhamos isso antes. Inclusive, ou seja, é uma evolução que está vindo. Inclusive, isso aí diminui muito o custo da carceragem, né? Com certeza. Já tem estudo sobre isso, doutor? Não tenho, já tem estudo, eu não tenho ele aqui para disponibilizar agora, mas já há uma crescente evolução nesse sentido, porque a ideia de diminuição de custo é uma necessidade para o setor público. Não é só porque evoluiu, é porque precisa diminuir. Porque não tem mais como. Não tem mais como. Embora o Paulo Guedes anunciou essa semana que está com a ideia de criar um novo imposto, que eu acho que é uma loucura para o Brasil, que já paga na sua carga aquilo que você recebe por mês, você deixa 72% de imposto. Ou seja, é um absurdo no Brasil falar novos impostos. Então nós não podemos apostar nisso, nós temos que apostar em soluções econômicas que barateiem. Esse é o caminho. Na segurança pública, essa questão das câmaras e do vídeo monitoramento, me parece, não dá para botar um policial em cada esquina. Não dá. Também não dá mais para se ter essa população carcerária com esse custo que tem para o Estado, né?
Essa questão da penal e do sistema penitenciário, carcerário brasileiro, eu sou um crítico há muito tempo sobre isso, você é testemunha disso, porque nós apresentamos ideias e soluções para os governos para que encaminhem soluções menos dispendiosas. Isso nós sempre falamos sobre isso. E nós temos um outro agravante hoje no Brasil, que nós temos uma população de presos enorme, em torno de 25% a 30% dos presos, sem processo transitado julgado, sem processo julgado, ou seja, ele é um preso cautelar, é um preso preventivo. Eu estou falando de uma população de milhares, mais de 200 mil presos nessa posição. Então nós temos que acabar com isso. Essa é a ideia. Convidar para um dia a gente fazer um debate só sobre isso. Estou à disposição. Muito obrigado, doutor Luiz Gomes, pela entrevista. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela PNTV, pela TV Natal. Um grande abraço e até mais. Você acabou de ouvir pela 105 FM o programa Jornal Potiguar Notícias. Apresentação, jornalista Pinto Júnior. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Compartilhe um verão mais seguro. Quando se trata da mudança de rotina no verão, o recado é simples. Não misture bebida e direção. Está mais do que na hora de incorporarmos na nossa rotina de verão novas atitudes para respeitar cada vez mais as leis de trânsito. Tenha consciência e transforme pequenas atitudes em grandes mudanças. Respeitar as leis de trânsito torna sua diversão muito mais segura. Compartilhe um verão mais seguro. Uma campanha do Governo do Estado e Detran. Pode pesquisar. Quem procura a melhor livraria da cidade, vem pra Câmara Cascudo. A número 1 de Natal dá uma aula de atendimento, conforto e preço baixo. Na Câmara Cascudo, você tem a maior variedade de livros didáticos, jurídicos, papelaria, jogos educativos e material de escritório. Aproveite nossa loja climatizada com estacionamento privativo. E se encontrar a etiqueta do Cascudinho, ainda ganha descontos incríveis na hora. Livraria Câmara Cascudo. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda, uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e de referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram.